dia. Que Jesus continue conosco neste clima, nessa harmonia, nessa sintonia aqui com o mais alto, né? Sempre esperando que os nossos mentores e guias estejam conosco nesta empreitada aqui que nos dispusemos a fazer nesta manhã de sábado. Falar sobre a reunião mediúnica, como o Cláudio havia mencionado, parece chover no molhado, né? Mas nós vamos procurar aqui, certamente, repetir algumas questões, abordando talvez de uma forma um pouco diferente, relembrando a dinâmica da reunião, a função do dirigente nesta reunião, a sua importância na condução, mas também nós vamos falar de alguns condicionamentos que a gente vê, né? Nós vamos falar também aqui sobre a água fluidificada, que muita gente ainda tem dúvida e questiona, né? O que mais? Sobre as vibrações, sobre a assistência espiritual de componentes do grupo, como é que nós lidamos com isso? Então, vamos procurar aqui de uma maneira prática, direta, objetiva, abordar essas questões. Muito bem, mas primeiramente nós temos que fazer uma breve retrospectiva, porque nós falamos já da reunião mediúnica desde o início, dos seus componentes, seus trabalhadores, quem são, destacamos cada um deles, o elemento de sustentação, o médium, o dialogador, lembrando que a cada um deles há uma norma específica, né, listando ali os seus requisitos fundamentais para que esse companheiro seja admitido como voluntário nesta tarefa. Qualquer um de nós estamos provisoriamente e transitoriamente naquela tarefa. Ninguém é tal qual função. Nós estamos nessa tarefa, nesta função, nos dispusemos a isso. Para isso também temos que nos dispor à formação. Isso aqui que está acontecendo hoje, essa atualização, é um componente fundamental na nossa formação, ainda que alguns temas sejam repetidos. Mas o método da repetição também é importante, porque ele fixa ideias, conceitos, condutas, atos, e às vezes nos deparamos com questões que não havíamos observado. Mas tem uma figura fundamental nesta casa, que já lá em 1989, de lá, do outro lado, estava preocupado com algumas coisas. E olhando para esse público hoje, para esse número de pessoas, imaginando o número de grupos mediúnicos e de reuniões mediúnicas que aqui são realizadas, tudo faz sentido. Então, o que ele disse? À medida em que o trabalho avança, maiores ficam, às vezes, as dificuldades de toda ordem. Porque mais complexas se tornam as atividades envolvendo maior número de companheiros e de ideias. Gustavo Marcondes. Né? Naquele livro da psicografia do Clayton, da Fátima Grange e do Paulo Andrade, essa é pela psicografia do Clayton, Cartas do Seu Gustavo, está bem nítida a preocupação dele, lá do plano espiritual. Porque ele já previa esse aumento da demanda, aumento de trabalhadores, de pessoas e, via de consequência, de ideias. Então, vamos adiante. Nós fizemos essa retrospectiva porque é fundamental trabalharmos com um certo fechamento em relação a isso. Mas ele também é importante lembrar uma outra preocupação, de um outro espírito, através também do Clayton Leville, o Dr. Souza Ribeiro. Tem uma mensagem que ele enviou, cujo título é Tarefeiros Qualificados. E ele menciona nessa mensagem que mais preocupados em relação aos grupos, ao aumento da demanda, nós devíamos ter uma outra preocupação. Qual seja, é necessário refletir melhor sobre os propósitos da Seara. Nós queremos só aumento de grupo? Né? Como é que faríamos? E para que isso ocorra, qual era a preocupação? Nosso problema não é o de multiplicação de grupos.
e sim de qualificação dos tarefeiros. Então, ali também demonstra ele essa preocupação, que felizmente nós também temos, entendemos a mensagem e estamos fazendo isso aqui hoje. Tá? Muito bem. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 331, dizia o seguinte sobre as reuniões, no capítulo sobre reuniões. E ele lá menciona reuniões de sociedade, as reuniões mediúnicas. O que é uma reunião? Diz ele que uma reunião é um ser coletivo, a partir da individualidade de cada um dos seus membros. E que esta reunião, juntando essas individualidades com o mesmo propósito, ela se torna um feixe, uníssimo no objetivo comum a que ela se propôs. E certamente, quando o propósito for para o bem, ali estarão presentes espíritos para dar a devida assistência a fim de que se cumpra este objetivo. Então é importante a gente falar de reunião, porque nós tratamos a reunião, né? Muitos de nós ainda, eu falo que se instalássemos um ponto eletrônico, né, em alguns locais, a gente veria como que é engraçado, né? Porque muita gente chega em cima da hora, passa o ponto ali, o cartão eletrônico no ponto, cumpre a tarefa, olhando no relógio às vezes, né? Sai correndo, passa o ponto, a gente nem consegue conversar, trocar ideias. E às vezes fica um ponto fundamental que surgiu ali de dúvida, ele tinha que ser esclarecido naquele momento, nós deixamos passar. Então temos que fazer um exercício, por isso ali na insistência daqueles 15 minutinhos antes, toda essa questão é fundamental para que a gente se prepare. O preparo se dá no nosso íntimo, no nosso lar, na nossa reunião, chegando antes, tudo isso faz parte do nosso preparo. E aí, para a dinâmica, só para a gente lembrar, nós trabalhamos mais ou menos com 1h30, reservando aí de 20 a 30 minutos para o estudo, né? Sabemos que alguns grupos ainda não estão estruturados para este estudo, mas é importante que caminhem para isso também, porque o próprio estudo anterior, que antecede a reunião, é uma forma de preparo, porque as pessoas comungam ali do mesmo tema, do mesmo objetivo, é naquele momento que nós deixamos para trás aquela questão que estava nos afligindo, um probleminha, uma pendência. Então, estes minutinhos são fundamentais quando a gente começa uma reflexão do Evangelho, que seja uma leitura de uma questão do Livro dos Espíritos, não importa. O importante é se juntar, se unir antes para se preparar para a reunião. A dinâmica da reunião depois nós sabemos, né? Prece inicial, o chamamento, a reunião, mais uma vez o alerta do dirigente chamando ali os componentes para o objetivo da reunião, as vibrações, depois os atendimentos, a prece final e os comentários. Os comentários são também importantes, porque são reservados ali de 5 a 10 minutos, mais ou menos, onde nós podemos tirar as dúvidas de um diálogo, de alguma expressão, de alguma mensagem do amigo espiritual, né? Isso tudo nós temos que considerar, para que a reunião transcorra bem e atinja o seu objetivo. Muito bem. Agora, a nossa reunião, ela é simples, sem nenhum tipo de ritual, de cerimonial. E ela é privativa. Nós não vamos convidar um parente nosso, um amigo, para assistir a reunião só porque eu trabalho lá. Não, aonde é que você vai? Eu vou ao centro. O que você faz? Eu sou dialogador. Ah, posso ver? Ah, pode. Você vê o que eu faço, como é importante. Não, não podemos fazer isso, né? Nós temos que considerar o que seria falta de respeito para os componentes. Não só os encarnados, mas também os desencarnados. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? A gente tem que respeitar e não expor os companheiros. Mas e quando nós expomos os espíritos? O sofrimento daqueles que se apresentam na reunião? Esse cuidado nós também temos que ter. A reunião é simples e ali é ação de pensamento e vontade, não precisa de nada mais. Uma vez que estamos preparados, cada um na sua função, preparados no ambiente,
já sintonizados com a equipe espiritual, ela transcorre normalmente, de forma tranquila e serena. Não devemos nos preocupar. É por isso que depois nós vamos falar de certos condicionamentos. Agora, é importante que haja uma ordem, uma disciplina para isso, para garantir essa dinâmica. Não é? E aí entra a figura do dirigente. O dirigente é alguém que está ali naquela tarefa, naquele momento. É importante que ele sempre tenha lá 1 ou 2 companheiros que o auxiliem, porque nós temos o dirigente de grupo e o dirigente da reunião mediúnica. Às vezes, a mesma pessoa faz 2 tarefas, mas ele pode contar com 1 ou mais auxiliares que podem também auxiliar na direção. No treinamento, às vezes, se preparando, porque porventura ele possa se ausentar, tem alguém para substituir de forma tranquila. Ele não vai ficar preocupado, ou pedir para alguém de fora do grupo ir lá fazer a direção naquele dia que ele não pôde. É importante a gente frisar isso também, né? Então, essa figura do dirigente é a pessoa que vai preservar essa ordem, essa disciplina, essa dinâmica da reunião. Ele vai zelar por aquilo a que nos propomos fazer. Ele é o responsável por isso. E já foi dito aqui que ele, ainda que ele possa ser médium naquele dia, ele não vai dirigir mediunizado. Ele não vai trabalhar mediunicamente. Isso também vale para o dialogador, né, Carla? Porque às vezes nós temos companheiros nossos que trabalham com diálogo, mas também são médiuns. Naquele momento ele é dialogador, né? Ele não pode atuar como médium. E é importante a gente dizer isso porque já vimos alguns companheiros que atuam como dialogador, aí na hora do amigo espiritual ele senta, se concentra e às vezes dá a comunicação de uma mensagem. É proibido? Não é proibido. Mas ele está ali como? Qual é a função que ele exerce ali? Dialogador. Ah, não, mas eu me senti envolvido e o mensageiro ou o amigo espiritual queria passar uma mensagem importante. Espera lá, vamos devagar, porque isso pode se tornar um hábito, né? Isso é prejudicial, porque pode, inclusive, inibir a manifestação de um outro companheiro, um outro médium. Nossa, diante daquela mensagem, agora, ainda que eu estou sentindo o envolvimento do meu amigo, do mensageiro, eu recuo, eu fico inibido em transmitir. Então, vamos pensar sobre isso também. E no caso do dirigente, se deixar envolver mediunicamente, pode levar a prejuízo à reunião, na sua condução. E, de repente, fala alguém se dizendo mentor da reunião, e acaba que daí uma troca de funções, que nós sabemos que também é uma direção na equipe espiritual. Mas, naquele momento, a direção encarnada acaba aquela pessoa, aquele dirigente, não ao espírito, ainda que ele se apresente como mentor espiritual daquele grupo, daquela reunião, né? Senão a gente confunde aí um pouco as tarefas. E essa figura do dirigente, que não é um ser superior, né? Que tem que ter clareza desse papel. E lá nós vamos lembrar da coleção Estudos e Cursos do 3º ano, né? Allan Kardec vai falar sobre isso também, em obras póstumas principalmente. Ele vai precisar do quê? De qualidades morais. Nossa, só esse item já deixa a gente para pensar, né? Agora, quais são essas qualidades morais? Nós não sabemos que somos conhecidos pelos nossos esforços na nossa reforma íntima? Então, estamos aqui na mesma condição, de seres ainda imperfeitos, buscando a perfeição. E esse buscar pressupõe o nosso esforço individual nesta reforma íntima. Então, eu tenho algumas qualidades morais nesse aspecto. Eu posso me habilitar a essa tarefa, a essa função. Ele tem que ser uma pessoa que, além de conduzir, tem que ter o trato fraterno, não só com os espíritos, mas também com os companheiros da equipe, na reunião mediúnica. É aquele que observa, analisa, orienta, sempre tem que estar à disposição para ouvir, atento a qualquer coisa que possa desviar
o rumo daquela prosa na reflexão, né? Do estudo, o rumo, inclusive, na condução de um diálogo, até o ponto de chegar a intervir, se necessário for, e depois esclarecer as pessoas envolvidas naquele diálogo. Então, esta figura do dirigente tem um papel fundamental. Mas o mais importante que ele tem que ter, além de tudo isso, dessas qualidades, desse requisito, esse chamamento a esta formação contínua, permanente. Chamar o estudo, chamar o trabalho, dizer com muita clareza e tranquilidade, observar, inclusive, porque às vezes nós temos companheiros que falam pouco, e esse companheiro não está contente naquela sua função, naquela sua tarefa. A pergunta que nos fazemos, alguém está aqui obrigado a realizar a tarefa? Alguém lhe impôs essa tarefa? Então, por certo, somos todos voluntários, não somos obrigados a fazer aquilo que não gostamos, ou aquilo, às vezes, que não nos sentimos habilitados. Colocar uma pessoa na recepção que tenha dificuldade, que seja uma pessoa tímida, dificuldade de falar com as pessoas, nós estamos crucificando essa pessoa. Ela, por bem, aceitou a orientação daquela direção e foi lá porque ela quer trabalhar, quer servir, mas ela está no lugar errado. Nós temos que ter cuidado nas indicações em relação às funções. O dirigente tem que distribuir as tarefas, ele não pode ser uma pessoa que centralize tudo em sua mão. Tem que distribuir. Nós não falamos que a reunião é um ser coletivo, de componentes individualizados? Por certo, então, vamos distribuir as tarefas, né? Ah, mas aquele dirigente faz tudo. Bom, ele preferiu assim, mas não precisaria. Mas alguém precisa dizer para ele, olha, se você distribuir aqui um pouquinho, você vai ter mais tempo para observar ali, para estar à disposição a colar. Então, esta disposição do dirigente é fundamental, né? Porque, por certo, quando convidamos um companheiro a assumir determinada tarefa, depois nós temos muita dificuldade para retirá-lo, não é? E aqui já foi dito as formas que isso ocorre. Kardec, no livro As Viagens Espíritas de 1862, perguntado a respeito, numa das reuniões, diz o seguinte, olha, tem médiuns que, causam mais inconvenientes do que produzem. Então, estes são convidados a não mais participarem. Chega um momento que não dá. Kardec disse isso, né? Somos nós. Nós vamos, antes de tudo isso, e principalmente o dirigente, conversar com o grupo, conversar com a pessoa, repetir, né, as normas, porque tem gente que não gosta de cumprir regra nem norma, né? Agora, imaginemos uma casa desse tamanho sem nenhuma norma. Aí eu sou voluntário. Aí que dia você atua? Ah, quando dá. Mas que horário? Quando dá? Não, quando dá também o horário. Não é assim que funciona. Né? O fato de ser voluntário não lhe dá o direito de ir fazer o que quer, na hora que quer, no dia que quer. Não. Há uma norma para isso também. E nós todos temos que estar submetidos a ela. Se não concordamos, ou se identificamos pontos de atrito, nós podemos mencionar, e até a melhorar, a dar uma ideia de melhoramento em relação a isso, né? Muito bem. Kardec também diz o seguinte, que é fundamental, antes de qualquer tarefa, de qualquer função, a instrução, ele chamava de ensino, da teoria. Porque muita gente diz o seguinte, não, eu já tenho lá mediunidade, então eu posso chegar e é só eu me adaptar no grupo que está tudo certo. Eu sei como é que funciona. Eu estou dizendo do médium porque é o exemplo mais gritante que a gente vê, né? Mas isso serve para qualquer um. Kardec dizia o seguinte, antes da experiência prática, nós temos que ver o que diz a teoria e a técnica. Aliás, nós vimos tudo isso no decorrer dos nossos 2 encontros, né? Essa teoria, essa técnica, uma vez absorvidas, nos leva ao convencimento. Eu só preciso, quando me deparar com a prática, somar uma a outra e vou entender de forma melhor como funciona, como se dá isso tudo.
fundamental. Então, quando a gente fala de estudo, muita gente diz, mas de novo, né? Estudar, ler de novo. Foi assim que Divaldo falou? Que ele, depois que ele leu o livro dos Espíritos, falou, e agora? Leia de novo, né? E na terceira, mas agora você estude, né? Já leu? Estude agora, né? E diz ele que estuda todos os dias, né? Ao menos uma questão ele lê todo dia de manhã, porque aquela questão é o que direciona, orienta o seu dia. Nós temos que adotar certas práticas, cada um à sua forma, à sua maneira, que nos auxiliem também a isso, a não sermos duas pessoas. Uma na casa espírita, naquela tarefa, e outra lá fora. E às vezes a gente se depara com ela, né? Olha para o espelho e fala, opa, sou eu? É importante a experiência do espelho, porque às vezes a gente não se conhece, ou conhece muito pouco. E quando observamos certas condutas nossas, nos assustamos. Então nós temos que ter clareza nesses objetivos, né? Falamos da função, da reunião, né? Da dinâmica. O que é importante a gente colocar? Bom, além de todas essas qualidades do dirigente, e que serve para qualquer um, tem uma outra fundamental. Eu me lembro que alguém fez uma pergunta num ano aqui do curso de dialogadores, alguém aqui que estava, não lembro quem foi, mas fez o seguinte, o que precisa para ser um bom dialogador? A pergunta foi essa, Carla, não lembro, né? Aí alguém, né, que estava lá disse o seguinte, boa vontade. Legal. Boa vontade. O que mais? Amor. Também. O que mais? Não, mas com boa vontade e amor, o resto a gente faz. Não, pera lá. Também não é assim. Né? Então, o que você tem antes dessas qualidades, desses requisitos todos, né? Você tem que ter disposição, sim, boa vontade, sim, e amor. Muito amor por aquilo que você está fazendo. Porque nós sabemos que uma palavra saída da nossa boca e que não esteja em harmonia com o nosso sentimento, provoca no espírito, no médium, na pessoa com quem nós estamos conversando, uma reação não muito boa. E aí nós vamos estar fazendo discurso. Nós estamos dizendo para o outro o que ele deve fazer. Mas no íntimo, nós não fazemos e não agimos assim. Então, tudo o que nós dissermos na tarefa tem que estar em harmonia com aquilo que nós praticamos, com aquilo que nós sentimos. Muito bem. Bom, agora, até aí tudo bem, né? Agora vamos entrar nos tópicos que tem muita dúvida ainda de algumas pessoas. Algumas atividades alheias à doutrina, né? Mas por que nós estamos falando isso? Um livrinho da Dona Terezinha que fala sobre doutrina e movimento espírita. E nós temos que distinguir uma da outra. Doutrina é uma coisa, movimento é outra coisa. A doutrina, não temos dúvida, a doutrina espírita consolidada nas obras básicas, né? Uma doutrina é o quê? É um sistema, um conjunto de princípios que constituem um sistema. Pode ser filosófico, político, científico, é um conjunto de princípios. E nós temos lá os nossos princípios em relação à doutrina, né? Não precisamos enumerar nenhum deles aqui. E o movimento, o que é? É isso aqui. O movimento somos nós, que vamos, na prática, aplicar a doutrina. E aí tem um problema. A gente pode interpretar de uma maneira não muito correta. Por que isso ocorre? Se Kardec disse e deixou tudo muito bem detalhado, Kardec também previu isso, quando ele fala dos cismas, lá em Obras Póstumas principalmente. Porque nós, na nossa imperfeição, trazemos conosco, às vezes nós vemos lá de outra religião, alguns dogmas, condicionamentos, e queremos aqui, pela nossa necessidade, mas não tem problema nenhum, podemos usar aqui também. Né? Aí é que mora o problema. Aí nós vamos poder deturpar a doutrina, no seu aspecto muito tranquilo, claro e objetivo. Nós acabamos inventando coisas que não existem. Aí é uma confusão com outras doutrinas espiritualistas. Tem uma aulinha lá no 3º ano sobre práticas espíritas
e não espíritas. Tem lá um enumerado sobre isso. A FEB, inclusive, editou por mais de uma vez o que era a prática espírita, né, e o que não era a prática espírita. E aí também a confusão, porque até a própria nomenclatura utilizada por Kardec foi questionada lá no princípio. E era para ficar bem diferenciado, né, o espiritualismo do espiritismo. E isso ainda hoje leva muitas pessoas a terem dúvidas. Muito bem. Essas atividades trazem alguns costumes, né, que nós trazemos conosco, que podem levar a interpretações que causem prejuízo. De que forma? Conflitos doutrinários. Alguns companheiros não admitem isso, trazem a sua proposta, que não são bem aceitas, e podem levar um grupo de pessoas a sair da instituição da casa. Isso já ocorreu muito no passado. Hoje, menos. Mas muitos fazem isso. Então, nós temos que zelar pela coerência, pela fidelidade doutrinária em relação a isso. Esses outros movimentos aqui nós estamos falando, é exatamente o que chamamos de movimentos paralelos. Né? E já ouvimos falar sobre isso. Vez ou outra tem uma pessoa na porta, né, um irmão nosso, Pedro, né, que distribui lá um papelzinho, os 4 evangelhos, a revelação da revelação, o corpo de Jesus não era de carne. Alguém já ouviu isso? Ele está distribuindo ali na porta. Esse companheiro fez os cursos da casa. Trabalhou conosco. Dona Julieta, Dona Terezinha, Dona Deise, olha, falaram com ele quanto e quanto. Né? Ele passou por um processo obsessivo, se retirou e agora, de repente, ele voltou. E voltou por uma razão simples, porque essa obra voltou a ser editada pela FEB, né, que é o principal expoente na sua propagação, na sua publicidade. Mas nós temos que conhecer. Por quê? Porque para não haver confusão. Muita gente gosta de Pietro Baldi, Ramatiz. Alguns frequentam outras casas da Aliança Espírita Evangélica, onde existem nesses movimentos conflitos doutrinários que prejudicam o nosso dia a dia, que conflitam com aquilo que nós vimos na orientação de Kardec e na orientação dos espíritos. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso, não podemos estar trazendo alguma discussão, não estou falando nem de ritual, de cerimonial, mas discussões desnecessárias. Porque nós temos que ter clareza dessa diferenciação, né, em relação a esses movimentos. O que tem em comum entre eles é questionar Kardec, complementar Kardec, atualizar Kardec. Então, quando a gente ouvir a expressão Kardec está ultrapassado, fiquemos atentos, né? Tem algo ali de novo no ar. Porque é uma necessidade de alguém propor algo diferente para ver lá o seu nome. Né? Alguém que se propôs, muitos candidatos a complementar ou atualizar Kardec. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Nós sabemos o quê? Que o Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo e submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. Esta é a reflexão. A doutrina é consoladora, libertadora e não impõe nada. Simples assim, como a gente diria. Né? A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não há nenhum tipo de hierarquia. Isso também não pode existir na nossa reunião. Desde que cada um que esteja ali tenha clareza da sua tarefa, da sua função, nós não vamos ter problema nenhum em relação à reunião mediúnica. Né? Então, cuidado com certas enxertias ou modernismos, né, que a gente pode se confundir. Um outro espírito preocupado com modernismos, Wilson Ferreira de Mello,
diz o seguinte, que enquanto muitos se perdem nas mais exóticas atividades, deixam os estudos e as reflexões do Espiritismo para depois. Agora isso é novidade. Então vamos pegar a novidade e eu estudo e reflito depois. Enquanto se preocupam demasiadamente em curar corpos mortais, tem sempre uma pergunta sobre isso. O espírito imortal adoece num vazio doloroso que a doutrina bem aplicada podia suprir. Enquanto se dedicam às terapias de vivências passadas, a vida presente fica adormecida e a proposta de renovação desaparece no orgulho de quem foi príncipe, princesa, embaixador. Né? Olha a curiosidade nossa, né? Quem fomos nós? Qual a importância disso? Neste momento, né? Nesta fase da nossa vida, da nossa encarnação. Graças a Deus, a providência divina nos deu a oportunidade do esquecimento. Porque imaginemos nós nos depararmos com aquela folha, né? Folha corrida, né? Tem um jargão policial, né, que fala, tem um outro nome, não é isso? Né? A capivara. Né? Imaginemos nós nos depararmos com essa folha. Isso iria nos ajudar? Ou descobrimos se fomos lá o príncipe ou princesa? Qual a importância que tem disso? Desde que entendamos a reencarnação como oportunidade de correção, de reajuste, de progresso, de evolução, não devemos nos preocupar com isso. Até porque não sabemos qual será a próxima. Aguardem, não é assim? Muito bem. Uma outra questão em que Kardec fala, quando ele fala dos cismas, que é importante, ele questiona, será o espiritismo preservado da cisão, do cisma? Não, sem dúvida, pois que ele terá, principalmente no começo, de lutar contra as ideias pessoais. É o personalismo de novo, dentro da nossa imperfeição. Se eu não deixar a minha marca, né? Eu preciso deixar a minha marca, nem que eu mude de cor. Né? É branco aqui, porque sempre foi branco, mas aqui está um amarelinho, para mudar de cor. É a minha marca. Ó, naquela oportunidade, quando estive naquela função, eu mudei a cor do prédio. Qual a importância disso? A importância é para quem tem esse interesse pessoal, este que leva ao conflito, nessa dinâmica, nessa prática que nós estamos colocando. Bom, uma outra questão importante, para rememorar. A questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Kardec pergunta aos espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Simples assim. Por que nós estamos falando isso? Porque nós confundimos muito tolerância, fraternidade, caridade com conivência, com condescendência de algumas questões. E aí a gente gera conflito de orientações, inclusive. É como se houvesse uma ordem e uma contra-ordem, né? A pessoa que está ali tentando cumprir determinada tarefa, recebe uma orientação, aí vem uma outra pessoa, muda aquela orientação, como é que ela fica? Confusa, no mínimo. Não vai conseguir cumprir a tarefa a contento. Tá? Sem uma certa homogeneidade, não é possível uma comunhão de pensamentos, e, portanto, não são possíveis nem calma, nem recolhimento. Aqui o G.R. Almeida, que escreveu aquele livro Convivência, Fraterna na Casa Espírita, está citando, e ele cita Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1867. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração, prova-o por seus atos. Então nós temos que ser benevolentes, tolerantes, fraternos, praticarmos a caridade. Isso não significa sermos coniventes com algumas questões. Alguma enxertia, modernismo, ritual, né? Ah, não, é nosso irmão ali, então nós temos que permitir, porque ele não está bem. Espera lá, não está bem, vamos acolher de outra forma,
ou bem orientar na assistência espiritual, se for o caso, não podemos admitir certas práticas. Porque uma vez admitida, depois fica muito difícil. Gera uma confusão de orientação. Mas nós já colocamos a pessoa ali, mas como é que faz? Nós temos que resolver. Arrumar uma forma fraterna, mas nós temos que resolver. Essa confusão que às vezes fazemos, né? Ah, mas falta caridade, falta tolerância. A gente sempre está ouvindo isso. Falta sim em deixar aquele nosso companheiro, às vezes desequilibrado ou desorientado, praticar um ato conflitante que o leve à exposição, inclusive. Para depois, quando a coisa desandar, a gente vai corrigir. Aí o prejuízo já foi causado. Aliás, ele fica maior. E esse nosso companheiro vai estar exposto. É menos um companheiro no trabalho. Então, quando percebermos isso, nós temos que ser caridosos, fraternos, chamando o companheiro, reorientando. E quando percebermos que a sua condição está num estado de perturbação momentânea, desorientação, nós temos que orientá-lo. Não é assim que fazemos na assistência espiritual? Não tem diferença nesse aspecto, né? Isso é importante e fundamental. Arilex, num livrinho, fala da pureza doutrinária. Muito interessante. Porque, com base nessas deturpações, o que ele diz? Olha, vem alguém e um dirigente propõe o seguinte: olha, o grupo cresceu muito, então vamos aqui para melhor nos entrosarmos. Os médiuns vão usar o jaleco branco, né? Dialogadores, jaleco amarelo, o dirigente azul. Né? Porque aí a gente sabe quem é quem. Na reunião, porque o grupo é grande, a gente sabe quem é quem. Alguém, tem um problema, fica até mais bonitinho, mas dá aparência de limpeza, de pureza, né? Uniformiza a roupa das pessoas. Não, nenhum problema. Mano, tá certo. Aí vem lá o pessoal da mocidade e propõe o seguinte, mexendo com a mocidade, né? Propõe o seguinte: olha, tem um casal de amigos que vai se casar. Que tal a gente fazer um encontro, uma oração em voz alta, pedindo o amparo para essa união conjugal? Ah, que boa ideia! E a gente prepara a mesa, deixa comigo. Uma toalha branca, um vaso de flores, e que tal uma água fluidificada também? Quando percebemos, diz Arilex, essa deturpação, essas deturpações, parecem cupim. Porque quando a gente aperta, só está a aparência da mesa, né? Não tem mais nada no seu conteúdo. Totalmente desfeito. Então, esse exemplo da Arilex serve para todos nós, esse cuidado que nós temos que ter. E ele fala exatamente dessa confusão que nós fazemos, né? Então, vez ou outra, tem lá alguém que tem uma ideia que a princípio não tem problema, mas depois vem outra, e depois a gente se perde. Tá? Vamos falar um pouquinho de condicionamentos, de forma breve. Alguns condicionamentos. Condicionamentos alguns chamam de muleta, né? Ou de dependência. Mas são condicionamentos. Algumas posturas nossas ou condutas em que a gente faz no dia a dia, às vezes nem percebe, mas condiciona. Condiciona o quê? O exercício da tarefa. Por exemplo, a imposição de mãos. Né? Alguns companheiros nossos que chegaram bem antes da gente, não tinham curso de dialogador, não tinha estruturado ainda bem os cursos, aprenderam com alguém. Aprenderam com alguém, chegou alguém lá e aprendeu com esse alguém, foram repetindo isso, e nem perguntaram, nem questionaram. Apenas, não, eu vi lá o dirigente fazendo, um outro companheiro fazendo mais experiente, mais antigo, não, está certo, vou fazer também. A imposição de mãos, lá em fluidos e passes, né, está bem colocado isso, ela provoca uma reação. E uma vez imposta a mão sobre a cabeça do médium, num certo tempo,
essa reação pode ser uma reação irritante, que ele provoca uma ação irritante, porque nada mais é do que uma irradiação que eu estou dirigindo ali, especificamente. E isso pode incomodar o médium. Mas esse condicionamento pode ser do dialogador, mas também pode ser do médium. Para que haja o transe mediúnico, se o dialogador não fizer a imposição de mão, não tem transe mediúnico. Não é bem assim. O que nós sabemos? Já vimos aqui, na teoria. E na prática, como funciona. Há necessidade de imposição de mãos para provocar o transe mediúnico ou para o desligamento? Não. Se a faculdade mediúnica é natural, não vamos forçar. Se o médium naquele dia não se sente em condições de dar a comunicação, ou não esteja conseguindo sentir o envolvimento, ele é obrigado a dar a comunicação, porque está na meta, tem que ter duas comunicações. Não há necessidade. Então, cuidado com isso. Né? Vamos fazer um exercício, vamos experimentar, tirar a mão, né? Para ver se muda. O que muda? E se o médium estiver neste condicionamento, nessa dependência, nós temos que conversar com o médium também, que não há necessidade disso. Que nós vamos provocar isso, e às vezes de maneira inconsciente. Às vezes na imposição de mãos na cabeça, às vezes na testa e atrás, né? Da nuca. Não precisa. Às vezes as pessoas não percebem. Havia muitos anos atrás, tem histórias para contar, né? E nós tínhamos um companheiro nosso muito trabalhador. Mas, quando, na tarefa do diálogo, era esse o gesto dele. Né? Mas era dele, uma condição que ele impôs a ele, criou uma dependência. E ele não conseguia parar. Até que, depois de um certo tempo, ele parou na tarefa, né? Não tinha condições. Ele criou isso, não conseguia, era uma dificuldade que foi colocada tão forte que ele não tinha essa condição de parar com isso. Enfim, não há necessidade de imposição de mãos. Mais do que ajudar, ela pode causar prejuízo. Certo? Aí tem lá, às vezes, um estagiário, né? Que vê aquilo e fala, não, se o dirigente, se o dialogador está fazendo, está certo. Apesar que a Carla não falou lá no diálogo, então está certo. Deve ser uma prática usual, então eu vou repetir. E a gente vai repetindo sem questionar, sem saber algo que é desnecessário. Outro condicionamento, o passe habitual. Né? Às vezes nós temos também alguns companheiros nossos que não entenderam ainda a dinâmica do passe. Para que serve o passe? É só retomar a linha lá de fluidos e passe novamente. Né? Por quê? Porque pode virar um condicionamento. Na reunião mediúnica, condiciona-se então a comunicação ao passe, para iniciar, ou ao passe para o desligamento. Também é um problema. O exercício da prática mediúnica nos leva a gente entender a dinâmica e, no seu esforço próprio, administrar bem a mediunidade. É para isso que nós estamos trabalhando. Você vai aperfeiçoando no dia a dia. Lá no começo, quando começa lá no segundo ano, o método de 5 fases, é diferente, a pessoa está insegura, ainda não tem todo o conhecimento, então você vai dirigindo. Mas já depois, trabalhando, nós temos que questionar isso. E de maneira tranquila, fraterna, trabalhar junto com esses companheiros a desnecessidade dessa habitualidade do passe. Né? Porque isso não é necessário. Se a pessoa não estiver realmente em condições, ela tem que ser retirada do trabalho, às vezes provisoriamente, né? Ser encaminhada, inclusive, para uma assistência espiritual. Se aquela assistência que ela está recebendo ali não for suficiente. São recursos, assim como a oração, né? Que a gente tem que ter cuidado ao utilizar. É como o remédio, né? O remédio serve pontualmente. Você não vai ficar tomando o remédio, né, para aquilo que você já deu o tempo.
Então, esse cuidado nós temos que ter. Uma outra proposta que existe por aí é da música. Tinha uma música aqui antes, né? De começar os nossos trabalhos hoje, não tinha uma música suave? Agradável, não? Não é agradável a música? A música traz harmonia, serenidade. Mas, e na reunião mediúnica? Por que não? Pode ser? E se pode, que tipo de música? Só aí, quanto tempo nós iríamos despender para discutir o tipo de música que poderia, eventualmente, servir para, entre aspas, um certo preparo de ambiente na sala da reunião mediúnica. Não poderia, então, ali ter um certo condicionamento também? Bom, e se as preferências foram muito heterogêneas? Nós vamos fazer uma escala. Uma semana New Age, outra semana música espírita kardecista. É só procurar no Google que acha, né? Tem música espírita kardecista, na outra só música espiritualista. Nós não nos daremos conta disso, né? Kardec também aborda isso, né? E os espíritos falaram sobre a música celeste. Mas tem um espírito que ele transcreve a mensagem em Obras Póstumas, que diz o seguinte: a harmonia põe a alma sob o império de um sentimento que a desmaterializa. Falando da importância da música. Nenhuma questão. Mas daí você condicionar a dinâmica da reunião mediúnica ao som musical, há uma diferença. Há uma diferença. Porque daí, então, olha, aquele espírito não veio hoje porque não tocou a música da sua preferência. Ou aquele dialogador não se deu bem na tarefa porque trocou o estilo musical. Parece folclore, mas são questões que não são colocadas todos os dias. A princípio não haveria nenhum mal, porém, isso pode causar dependência, né? E é um condicionamento desnecessário. Mais do que o bem que a música possa causar, o prejuízo nessa conversa, nessa discussão, nesse condicionamento, poderia ser superior aos benefícios que ela possa nos dar. Então, vamos ficar com a música aqui no salão, né? Uma música em casa, no seu ambiente. Na reunião mediúnica, nós temos claro qual é a nossa tarefa. Não precisamos de música, o nosso preparo se dá de outra forma. Não nos condicionamos à música. Nós temos médium especial, médium principal? Olha, vocês responderam muito prontamente, né? Às vezes não temos no nome. Às vezes a gente não usa o nome, mas todo mundo fica esperando a mensagem daquele que vem através daquele determinado médium. Chega no final, né? O grupo fica esperando aquela mensagem daquele médium. Ele não é o médium principal, mas acaba sendo. Às vezes ele nem sabe, né? Às vezes ele nem sabe, mas há uma expectativa. Nós criamos isso. Essa nossa facilidade de criar tudo isso, né? Se nós não temos um médium principal, ele também não tem um lugar especial. Ou tem? Às vezes, alguns companheiros têm um lugar especial. Ou criam esse lugar especial. Não, aqui, só eu sento, porque se eu sentar lá na ponta, não tem comunicação. Então, todo mundo sabe que aquele lugar é daquele companheiro nosso. Ninguém senta, porque já se criou o costume. Há necessidade disso? Lugar especial, a cadeira especial. Hoje nós nem mais utilizamos a própria mesa. Porque a própria mesa, às vezes, condicionava a manifestação. Só tem mensagem no amigo se for a mesa. Não há necessidade disso.
Então, não é simples a nossa reunião, por que nós criamos problema, né? Condicionamentos que podem causar prejuízos. Então, não tem lugar, não tem cadeira especial, não é a necessidade disso. Aí eu pergunto o seguinte, né? Aquele que chega primeiro pega o lugar e guarda, é isso? Não. Aquele que chega primeiro tem que arrumar a sala para os que chegam depois. Não é assim sempre? Os companheiros que chegam antes arrumam a sala, né, Ana Júlia? Arruma a sala para os companheiros que chegam depois. É essa a nossa tarefa. Quem chega antes arruma para quem chega depois. Nenhum lugar especial. Né? Água fluidificada. Água fluidificada. Nós não vamos falar aqui dos benefícios da água. É só pegar lá o livrinho Fluidos e Passes, tem o livro da Dona Deise, Acolhimento Fraterno, fala sobre a água fluidificada. Fala dos seus benefícios, né? Desde que a pessoa esteja numa condição que exija, por exemplo, alguém esteja enfermo, mas na casa espírita não há necessidade. Eu consultei a Dona Julieta no sábado passado, e ela confirmou uma informação, né, que na década de 80 havia uma reunião mediúnica pública, aberta, aqui. E nesta reunião havia sim a água fluidificada. Mas era uma reunião pequena, lá atrás, semanal. Isso deixou de existir. Mais para frente, na década de 90, constituiu-se um grupo mediúnico de assistência a enfermos, em função até de um problema de um companheiro da casa, né? E nesta reunião, que não era aberta, essa reunião não era aberta, era privativa, também havia água fluidificada. Mas por que não há necessidade da água fluidificada na casa espírita? Nós vamos imaginar o público, a gente daria conta? Quantas pessoas nós temos que despender para atender o público? Aí o pessoal vem com garrafa, garrafão, galão, né? E formando fila, quantos trabalhadores nós teremos que ter? E tem mais. Tem mais. Alguém tomou a água fluidificada, sentiu-se mal, e daí? Foi lá no Centro Espírita Allan Kardec que eu tomei essa água. A água de lá me fez mal. Olha só o problema que a gente ia arrumar. Mais do que isso, uma vez que estamos aqui, em harmonia, em sintonia, nós recebemos todos os recursos da espiritualidade. Ela sabe o que cada um precisa. Na reunião mediúnica não é diferente, no grupo mediúnico. A gente até fala do passe, que nem o passe precisa também, exatamente por isso. Uma vez que ela se dispõe a isso, aquela pessoa necessitada, basta abrir o seu coração, a sua mente, o recurso virá. E se ela tiver o merecimento, se for para auxiliá-la, ela vai sentir essa diferença. Então, desnecessária a água fluidificada. Agora, nós temos que saber que ela traz benefícios e tem recursos. Allan Kardec fala sobre isso, né? E foi reproduzido nessa aula do Passe, Fluidos e Paz, e também nesse livro da Dona Deise. Tá? Também é uma aula no segundo ano, no Passe, que falam sobre radiações, vibrações, nós não vamos repetir aqui a aula, né? Mas qual é a questão fundamental que a gente coloca aqui? O que é uma vibração? Uma irradiação à distância. Pode ser à distância. Depende do quê? Do pensamento, da vontade. Uma vez dirigindo a determinada pessoa, basta mentalizarmos essa pessoa, colocarmos-nos em oração, junto ao alto e direcionar. A gente vai estar emanando, vai estar irradiando este recurso. Nós precisamos, para transmitir ou para irradiar isso, de uma anotação, de um papelzinho, um caderninho, uma lista. Precisamos. Nós sabemos que isso também é um condicionamento de algumas pessoas, né? Algumas pessoas se condicionam. Se não der o papelzinho, se não botar o papelzinho na mesa, não vai chegar o recurso. Certamente que sim. O papelzinho, uma anotação, serve para a gente se lembrar. Mas não precisa colocar ali. Põe no bolso, uma anotação, né? É claro que a nossa secretaria ainda recebe ligações, né?
Recebe ligação, dá para botar um nome, vibração, recebe muito. Aí tem um papelzinho, porque o pessoal da secretaria vai fazer como? Dá para o grupo que está lá, para o dirigente. Mas ele não precisa colocar tudo ali. Basta fazer de maneira coletiva a todos aqueles que nos pediram, neste dia, nesta noite. Vamos agora, não é assim? A vibração. O dirigente na reunião vai direcionar, né? Canalizando tudo isso. Vamos agora vibrar pela nossa casa, sua direção, seus trabalhadores, por aqueles que nos pediram, por aqueles que sabemos mais necessitados, por aqueles que não sabemos, mas que estão necessitados, por nós mesmos, pelo nosso grupo. Simples. É uma comunhão de pensamento e vontade naquele momento, basta mentalizarmos. Às vezes as pessoas têm uma necessidade de ouvir o nome na reunião. Tem que ler o nome, mas de repente você recebe uma lista, como dá conta? Quanto tempo vai despender da reunião para ler, fazer a leitura? E se algum nome ficar de fora, vai dar problema. Então não há necessidade, né? Basta mentalizar, né? E direcionar isso tudo. Não tem nenhum problema. Aí tem uma história que eu não sei se é verdadeira, talvez a dona Julieta possa confirmar. A história do caderninho é que alguém, uma vez, viu Dona Terezinha, numa reunião mediúnica, na hora da vibração, ela retirou da sua bolsa um caderninho, e ela usava uma luneta, né? Uma lunetinha, porque estava escura, era a noite que ela participava, e ela focava essa lunetinha, né? Esse farolzinho ali, essa luz, na caderneta, na hora da vibração. Alguém deduziu que era preciso anotar os nomes para a vibração. Dona Terezinha anotava porque era muita gente que pedia. E ela, para não esquecer, às vezes, alguns nomes, ela, na hora, só isso ela fazia. E mentalizava. Nunca viram falando em voz alta, a não ser numa reunião especial, específica aqui, que ocorre quinzenalmente, que é uma reunião diferenciada das demais. Nas outras, não há necessidade disso. Mentalizar o nome da pessoa para as vibrações. A assistência espiritual, rapidamente, dos integrantes do grupo, eu acho que nós já falamos no decorrer, né? Nós não somos imunes, às vezes precisamos também receber assistência. E essa assistência pode ser realizada no mesmo grupo. E se necessário for, após conversarmos com o dirigente, ou com quem ele indicar, às vezes uma pessoa que atua e trabalha no acolhimento fraterno, ele vai receber assistência espiritual ali. E cuidado de não expormos o companheiro, inclusive. Não há necessidade também. Às vezes só falou com o dirigente, né? Basta sentar-se e aguardar ali para a sua assistência espiritual. Concluindo, de tudo que nós vimos até agora, podemos concluir ser fundamental o estudo e o conhecimento da doutrina, além das normas para os trabalhadores. Não só isso, é preciso estar convicto da tarefa, pois ela deve ser exercida com disposição, humildade e muito, muito amor. A humildade é a principal ferramenta de trabalho. Nós que chegamos antes, temos que dar o exemplo para quem está chegando agora. Que a primeira instrução, orientação para aqueles que se dispõem à tarefa, que estão em exercício, em estágio, deve ser a de humildade. Ele tem que estar preparado para ser chamado e receber as orientações ou, às vezes, as críticas a que a sua tarefa exige. Bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, e confraternizar com todos vocês e falar de um assunto tão estimulante como o estudo das obras básicas, não é? Quando eu era jovem, aqui na Mocidade Espírita Allan Kardec, nós estudávamos muito as obras básicas, não é? A Mocidade Espírita Allan Kardec estuda com afinco até hoje, na verdade, não é? A partir de um certo momento, nós começamos a participar de encontros de jovens espíritas. Aqui em Campinas, em outras cidades. O jovem, ele é entusiasmado, né? Tem muito fluido vital,
Então faz amizades que perduram pela vida toda. E nesses encontros estudávamos muito obras básicas, não só a Mocidade Espírita do Kardec, mas outras mocidades também. E se falava muito nesses encontros em movimento de unificação. Movimento de unificação, unificação. E eu ficava em dúvida, falava, mas o que é esse movimento de unificação? Né? Como unificar a doutrina espírita? Nós não temos, a doutrina espírita ela não é centralizadora. Não é? Não temos um presidente mundial da doutrina espírita, um presidente do Brasil da doutrina espírita, alguma coisa assim. Nós temos algumas entidades que dão direcionamento, se forem consultados e assim por diante, mas cada casa espírita faz as suas práticas, né? É livre para isso. Então eu pensava, mas como unificar desse jeito? Será que a unificação é só participar de encontro de jovens? E quando isso acabar, não tem mais unificação? E fui caminhando pela vida com essa dúvida ao longo do tempo. Não é? A dúvida, eu guardei essa dúvida numa caixinha que eu tenho. Eu tenho uma caixinha de dúvidas que eu vou guardando. No momento propício, as respostas vão aparecendo e eu vou resolvendo. Não é? Todo mundo devia ter uma caixinha dessa daí que é dentro de si. Né? O tempo foi passando. E há muitos anos atrás, um companheiro nosso aqui da casa, muito atuante na casa, ele colocou para mim, Alain, nós não temos aqui um curso específico das obras básicas. Nós temos os cursos básicos, temos curso de expositor, de dialogador, de passista, mas específico para estudar obras básicas nós não temos. Outras religiões, outras agremiações religiosas estudam as suas obras respectivas e nós não temos aqui. Não é? Falei, puxa vida, nós não temos mesmo. Vamos colocar isso, essa proposta, essa sugestão. Éramos jovens, né, entusiasmados, e vamos lá, vamos que vamos. Daí, numa reunião aqui, nesse salão, nós colocamos essa proposta para a diretoria da época. Mas não era o momento de se começar isso ainda, não é? Então, sem problema, guardamos isso, né, embora ficou guardado, embora não esquecido. Não é? E o tempo foi passando. Daí, em meados de 2010, numa conversa de corredor, a direção manifestou o interesse de fazer um estudo das obras básicas, desenvolver algum tipo de estudo das obras básicas. Falei, vamos nessa, né? Vamos que vamos. Não havíamos perdido ainda aquele ímpeto juvenil. E começamos a estudar métodos pedagógicos, fazer reuniões com pessoas do meio acadêmico para ver como é que faríamos esse estudo. E chegamos a um formato de estudo das obras básicas, um método desenvolvido aqui na nossa casa, aqui no Kardec, chamado de Estudos Interativos das Obras Básicas, EIOB, que já foi falado aqui mais de uma vez para vocês, não é? E foram, inclusive, convidados, estão sempre sendo convidados a participar. Daí, começamos esse estudo, montamos um projeto piloto, um grupo inicial, para começar a montar isso. O nome já diz, é um projeto piloto. Como vamos formatar esse método? E chegamos a um consenso do método daí. Em 2012, foi assinado pela Coordenadoria de Doutrina o regimento interno desses estudos interativos das obras básicas. Né? Coincidentemente, durante esse desenvolvimento, nós descobrimos que a FEB tinha já um estudo sistemático das obras básicas, que nós não sabíamos. Adquirimos as obras e serviu de embasamento para o nosso método. O método deles é um pouquinho diferente do nosso. Não é? Nosso é só obras básicas. O Pentateuco, mais obras póstumas e o que é o Espiritismo. Bom, eu sempre esqueço esse nome, porque são 3 obras que eu misturo as 3. Né? E legal. E começamos aí. Tá? Com o passar do tempo, estudando as obras básicas, nessas movimentações todas, eu andei observando que alguns grupos da casa estudam algumas obras já. Estudam um romance, alguns grupos do 1º ano, grupos do 4º ano, grupos do 2º ano, não é? Grupos mediúnicos. Isso é bom, é muito bom. Estudam um livro, não é? Estudam um romance, um livro de mensagens. Alguns estudam alguma obra básica, realmente. Isso é muito legal.
Muito bom. Existe um problema, né? Que, como o Bianchi citou aqui, nós temos meia hora de estudo ali nas reuniões mediúnicas. No EIOB nós temos 2h30, então eu não posso ter um tempo todo desse na reunião mediúnica. Eu tenho que reservar um pequeno espaço para o estudo. Às vezes, o trabalhador chega esbaforido na reunião, porque nossa vida é muito corrida, e fala, puxa, eu não tive tempo de fazer a minha lição essa semana, eu não li o que eu devia, tenho 15 minutinhos ainda, eu vou ler agora. Ótimo, isso é bom, porque dá uma higienizada no íntimo da pessoa, nos sentimentos, nos pensamentos, ela se prepara melhor para o trabalho. Ótimo, isso é ótimo. Mas isso não é estudo, não é? Isso não é estudo. O estudo, ele é diferente. Ele é refletir sobre o conteúdo, é trocar opiniões, é ouvir e meditar, é introspectar para o que foi estudado, trazer para dentro de si e fazer uma autoanálise do que foi daquele ensinamento. Vamos supor que se estuda sobre serenidade. O trabalhador tem que se introspectar e perguntar para si mesmo, será que eu pratico serenidade no meu íntimo? Não é? Começa aí o seu estudo, o seu desenvolvimento. Não é apenas ler um trecho do livro, não é? Legal. Mas por que aqui essa nossa campanha enfática de estudar as obras básicas especificamente? Eu perguntei isso para alguns trabalhadores de reuniões mediúnicas. Eu vou perguntar para o pessoal por que estudar isso daí. Não é? Por que estudar a obra básica? Eu quero saber o retorno. E eles me retornaram, porque é nas obras, fiquei muito feliz, porque é nas obras básicas que tem o conhecimento verdadeiro e preciso. É nas obras básicas que tem esse conhecimento, essas informações, que todo espírita deve conhecer. Não é? Então, as obras básicas são fonte segura de conhecimento. Todo o seu conteúdo foi elaborado através de anos de preparação pela equipe espiritual da qual o nosso mestre leonês Allan Kardec fazia parte. Mas não saiu assim, plim-plão, obra básica aparecendo, hoje. Não, foi uma coisa de muito tempo que essa equipe espiritual veio planejando, elaborando. E Allan Kardec veio com essa tarefa de reunir essas informações e nos apresentar. Não é? Tem outra coisa interessante. Nosso mestre Jesus, há 2000 anos atrás, ele anunciou que enviaria o Consolador prometido, não é? O Consolador prometido para nossas aflições. Isso foi há 2000 anos. Ou seja, o plano espiritual já estava trabalhando na elaboração desse conhecimento. Eles já sabiam que teriam daqui a alguns milhares de anos em trazer esse nosso conhecimento sobre a vida espiritual. Né? E daí surgiu no século XIX a nossa sagrada, amada doutrina espírita. Tá? Essa doutrina que é a fonte segura para preencher nossa ânsia de conhecer, para aliviar nossas mazelas através de sua compreensão, para aprendermos como amar nosso semelhante. É por isso que nós devemos estudar sistematicamente a doutrina espírita através das obras básicas. Estudar sistematicamente é através de um roteiro, de um método, de uma coisa organizada. Tá? E os espíritos, eles nos deram 2 recomendações. Tá? Que eu quero saber se vocês conhecem isso aqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Eles disseram, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quem foi que disse isso? Hã? O Espírito da Verdade, muito bem. Em que obra? O Evangelho segundo... Muito bem, vocês estão afiados. O Evangelho segundo o Espiritismo no advento do Espírito da Verdade. Não é? E quando eu tive contato com esse ensinamento, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Isso foi de encontro à minha ânsia de saber, compreender o que era aquele movimento de unificação que se falava na minha juventude. Não é? Eu comecei a compreender aquilo lá. Os espíritas gostam de se reunir, né? Isso aqui dá para ver que gostamos de nos reunir
até no cafezinho, né, a gente adora se reunir e confraternizar, não é? E porque nós nos afinizamos com os nossos ideais, né? E como concretizar essa unificação? Aí vem o segundo mandamento, que fecha com chave de ouro isso daí. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a unificação do movimento espírita não é uma unificação hierárquica, uma unificação organizacional, é uma unificação através das ideias e dos ideais, através do estudo. Os espíritas estudando as obras básicas com afinco e mantendo a pureza doutrinária, que foi citada aqui pelo Bianchi, né, vão manter esse movimento unificado, né, todos caminhando para um mesmo ideal. Tá? Bom, legal. Por que a unificação é importante? Por quê? Porque a unificação, para que não haja dissensões no movimento espírita, como foi citado aqui já. Né? Não ocorram discordâncias e animosidades e agressividades. E é pelo estudo que nós vamos conseguir chegar num ponto comum de entendimento e de compreensão. Tá? Mas, agora, o tema aqui é o estudo das obras básicas nas reuniões mediúnicas. Por que estudar as obras básicas nas reuniões mediúnicas especificamente, ou também nas reuniões mediúnicas, né? Para compreender melhor os processos que ocorrem em uma reunião mediúnica. Isso está contido em que livro que foi citado aqui? No livro dos médiuns, que a Carla citou com maestria, não é? O espírito ele deve estudar o trabalhador para saber como ser compreensivo com nossos irmãos que sofrem no além. Deve estudar para saber como consolar um irmão que jaz em sofrimento aqui no nosso plano de vida também, não é? Deve estudar para saber como se comportar em um trabalho de assistência espiritual. Foi citado aqui, não é? E tudo isso que foi citado aqui está contido nas obras básicas de Allan Kardec, tá? Eu não vou propor aqui que todos os trabalhadores frequentem, integrem os grupos do EIOB. Né? Por quê? Primeiro que nós não temos vaga para todo mundo ainda, mas é nosso objetivo. Nós estamos trabalhando para isso. Nós temos 8 grupos formados e 2 novos grupos em formação, que a Marinice citou aqui. Né? E é um trabalho ao longo do tempo. Não é um trabalho assim, vá para um grupo de 80 a 100 pessoas, os grupos são pequenos, porque assim dá uma qualidade de estudo muito melhor, não é? Mas, porque eu também sei que, às vezes, as pessoas não têm tempo. Como eu já disse, a vida está muito corrida, as pessoas têm muitas obrigações. Eu tenho trabalhadores aqui que estão ocupando várias atividades, estão acumulando atividades, né? Então, a pessoa não tem tempo para mais uma atividade. Tem também a família, tem o trabalho lá fora, não é? Tem o seu lazer, tudo isso é importante, é muito importante. Mas nós temos, então, algumas sugestões para que esse trabalhador possa estudar obras básicas numa reunião de assistência espiritual. Tá? Eu vou propor aqui, então, por exemplo, nesse EIOB nós temos mais de 50 encontros já programados, já formatados. Uma parte de cada encontro contém um tópico que se chama pontos-chave, que eu particularmente gosto muito. O que são os pontos-chave? São trechos, frases ou resumos importantes sobre o tema estudado. Então, a pessoa, depois que estuda o conteúdo daquele tema, ela pode elaborar esses pontos-chave. Então, poderia, por exemplo, numa reunião mediúnica, 2 ou 3 trabalhadores serem incumbidos de elaborar esses pontos-chave sobre aquele conteúdo. Esses encontros têm uma bibliografia, cada bibliografia do seu encontro. Nós podemos disponibilizar essa bibliografia aos grupos, né? Nós podemos, isso aí não é propriedade nossa não, né? É propriedade aqui da nossa casa espírita. Então nós podemos disponibilizar essa bibliografia para que as pessoas possam se organizar nesse estudo, porque o método do EIOB, ele condensa o estudo de um tema em todas as obras básicas simultaneamente. Então há um ganho nisso daí. Eu estudo a reencarnação, o que diz o livro dos Espíritos, o que diz o livro dos Médiuns, o que diz a Gênesis, o que diz o Céu e o Inferno e assim por diante.
não é? Então, isso se torna muito proveitoso e produtivo. Então, cada trabalhador poder elaborar os seus pontos-chave e, no dia dessa meia hora de reunião, fazer essa apresentação do que ele colocou. E trocar a ideia com os companheiros. Essa troca de opiniões rápida também é muito importante. Isso que é o produtivo nos encontros, né? Nos encontros, nos estudos em grupo. Tá? Uma outra ideia seria que a pessoa fizesse um resumo. Isso é coisa de universitário, né? Estuda o conteúdo e faz um resumo do conteúdo, para ver o que entendeu. Daí chega no dia e apresenta aquele resumo. Mas é um resumo com as suas próprias palavras, não dá tempo de ler tudo, não é? Não é verdade? Isso é uma outra ideia, uma ideia legal até. Uma outra ideia que eu achei bacana, que foi colocado aqui pelo nosso bom amigo Emanuel Cristiano, algum tempo atrás, que ele falou justamente sobre o estudo das obras básicas. Quando estudar uma obra básica, ter ao seu lado um caderno glossário. O que é um caderno glossário? A pessoa vai anotar nesse caderno todas as palavras ou trechos duvidosos que não compreendeu. O que quer dizer a palavra? Pega um dicionário, anota aquilo lá. Essa palavra é isso, isso. Fugidio. O que é fugidio? Vê no dicionário e anota nesse caderno. A pessoa está estudando, isso é uma forma de estudo. Tem aquelas pessoas que não gostam de estudar em grupo, que não gostam de atividades didáticas, que não gostam nada disso. Ela gosta de pegar e ler cada trechinho da obra básica. Isso também é uma forma de estudo. Nesse caso, esse tipo de usar um caderno glossário seria legal, não é? É uma forma de estudo também. Então, nós temos algumas sugestões, essas foram algumas, que a gente pode contribuir para esse trabalho nas reuniões mediúnicas, tá? Esses tópicos aqui, por exemplo, eu falei que temos mais de 50 encontros programados, organizados, né? Só de mediunidade nós temos 7 encontros, que se referem a 7 meses. Por exemplo, num encontro desse, cada encontro tem os seus objetivos que vai alcançar dentro daquele tema. Então, por exemplo, num dos encontros da mediunidade, nós temos que, por objetivo, compreender qual o papel do médium nas comunicações. Quem é o responsável pela comunicação? E se o médium influencia ou não naquela comunicação? Isso é o que se estuda num desses encontros. Esses tópicos são importantíssimos e todo trabalhador de uma reunião mediúnica deve saber o que as obras básicas orientam sobre isso. Tá? Nós temos um outro encontro que estudamos como fazer uma análise rigorosa das comunicações espíritas. É interessante, isso aí é uma coisa apropriada a se fazer. Eu conheci trabalhos em outros centros espíritas em que os trabalhadores não estudavam. Eles davam mais valor para o fenômeno mediúnico, e não sabiam as causas, nem sabiam analisar aquilo, e tomavam tudo por verdades, né? Verdades incontestáveis. Isso é perigoso. Nós temos um cérebro que nós precisamos usar, precisamos analisar essas comunicações, né? Nós temos inteligência e podemos e precisamos analisar essas mensagens. Então, meus amigos, nós sabemos que os trabalhos existentes começam no plano espiritual e não aqui no plano material, né? E o seu planejamento ele se concretiza aqui no plano material. Então, esse estudo das obras básicas que foi dado início aqui no Centro Espírita Allan Kardec não foi acaso. Né? Não fomos nós que tivemos uma ideia genial, vamos estudar as obras básicas em métodos formais. Não, isso aí já vem de lá do plano espiritual. Quando perguntaram ao nosso fundador, Sr. Gustavo Marcondes, há algum tempo atrás, o que ele estava fazendo no plano espiritual, qual foi a resposta dele? Que ele estava estudando as obras básicas. Eu achei genial. Genial, né? Então, nós estamos aí à disposição de todos vocês, no que for necessário para ajuda em relação a isso, não é? E vamos nos esforçar ir ao encontro desse direcionamento de nossos amigos espirituais, que é uma determinação do plano espiritual, todo esse estudo. E assim nós sempre estaremos bem amparados espiritualmente. Tá bom? Muito obrigado.